amigos, olá amigas, é uma grande alegria estarmos juntos para falar do melhor assunto do mundo, Jesus, o amor entre nós. Digo isso porque o Espiritismo, sendo o consolador prometido, em tudo deve recordar Jesus e seus ensinamentos, que ele resumiu no amor, quando disse: amarás a Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. E Allan Kardec, grande codificador e grande professor, traduziu didaticamente para nós o amar a Deus, o amar ao próximo como a si mesmo, no fora da caridade não há salvação. Deixando então essa premissa, esse princípio, esse ponto de partida para tudo que formos realizar em nome da doutrina espírita. Então, o convite de hoje é sobre a prática da caridade na casa espírita, sabendo, então, que precisamos entender bem o verdadeiro sentido da caridade. E, para isso, vamos lembrar grandes almas que participaram da codificação, nos deixando belas páginas sobre a caridade. Vicente de Paulo, por exemplo, no Livro dos Espíritos, na pergunta 888, respondendo sobre a esmola, nos fala que a verdadeira caridade está no ato e na maneira de realizar. Caritas nos fala que a verdadeira caridade liga, une o benfeitor ao beneficiado. Dessa forma, previne a humilhação de quem recebe e a ostentação de quem pratica. Irmã Rosália nos fala da caridade material e da caridade moral, afirmando que a caridade material é a mais fácil, essa de levar algo a algum necessitado. Mas a caridade moral é mais difícil, porém pode ser feita por qualquer pessoa, não depende de condições materiais, de condições externas. A caridade do perdão, da indulgência, da paciência, da solidariedade, ser irmãos uns dos outros, exercer a verdadeira fraternidade em qualquer situação. Então, como praticar a caridade no centro espírita? O centro espírita é esse local que nós nos reunimos para exercitar a caridade. Como? A questão não é como, a questão é em tudo fazer caridade. Em cada ação da casa espírita, fazer com caridade, fazer com amor. Lembrando Pedro, que nos disse: tende ardente caridade uns para com os outros. Então, a casa espírita, nas suas diversas características, lembramos aí Emmanuel, no Reformador, de janeiro de 1951, deixou essas 5 características do centro espírita: templo, lar, hospital, oficina, escola. E Alta de Souza acrescentou celeiro, está lá no poema Prece a Jesus. Então, todas as nossas tarefas, todas essas funções da Casa Espíritas devem ser feitas com caridade. A caridade, lembrando Vicente Paula, está no como fazer as coisas. Mas por que essa natural associação entre caridade com as atividades assistenciais da casa, a sopa, a cesta? Não tem nenhum problema nessa associação comum, desde que nós não esqueçamos das outras caridades que a Casa Espírita deve praticar. A caridade da evangelização de todas as faixas etárias, a caridade do socorro espiritual através da mediunidade, a caridade da instrução através das palestras, dos cursos, do livro e de uma simples mensagem que pode esclarecer mentes e consolar corações. E Emmanuel, através de Chico Xavier, nosso querido médium, no livro Estude Viva, lá no item Socorro Oportuno, nos fala de uma caridade em especial, né? Nos fala que o Espiritismo nos convoca, nos solicita, nos convida a praticar a caridade da sua própria divulgação. Então, meus irmãos, a caridade está em tudo que fizermos com amor. E agora quero lhes contar uma história de um grande pequeno homem que aceitou esse convite.
aceitou esse convite e colocou todo o seu esforço na prática da caridade. Sr. Ninfo de Paula Correia, em 1953, na Federação Espírita do Estado de São Paulo, o Sr. Ninfo, né, atendendo a um pedido de ideias para dinamizar as atividades da casa, ele que tinha vivência da campanha do quilo, quando morava em Campo Grande, a campanha que buscava donativo de porta em porta, em nome da Casa Espírita, para atender alguma obra social, geralmente abrigo de idoso, abrigo de órfãos, né? Então, com essa vivência, frequentando a Federação Espírita do Estado de São Paulo, ele idealizou a campanha de fraternidade. E assim, ele unia o objetivo da campanha do quilo de angariar donativos e atendia o objetivo da divulgação, pois ele mesmo via que o Departamento de Assistência Social precisava de mais ajuda e, no entanto, os frequentadores eram poucos. A mensagem espírita estava restrita a quem tinha coragem de bater a porta do centro espírita, que naquela época o preconceito era muito maior. Então ele uniu essas duas necessidades, idealizou a campanha de fraternidade e no dia 3 de março de 1953 foi plantada essa semente. E olha, meus amigos, essa semente germinou, floresceu, cresceu e hoje é uma árvore frondosa que produz frutos doces há 67 anos através do trabalho da fraternidade. Então, a campanha da fraternidade, com a metodologia de visitar os lares da comunidade ao redor da Casa Espírita, levando a mensagem e pedindo donativo, une a Casa Espírita à sua comunidade e atendeu às necessidades do Departamento de Assistência e atendeu principalmente a necessidade de ampliar a divulgação. Para quem, desde aquele tempo, tem alguma resistência, tem algum temor, se esse trabalho de sairmos às ruas, de nos expormos, bater de porta em porta, se isso é devido, se isso é necessário, queremos lembrar um diálogo muito marcante que está lá no livro Paulo e Estevão, né? Entre Pedro e Paulo. Pedro falava das dificuldades financeiras da Casa do Caminho para manter tantas atividades, já que os necessitados se multiplicavam. E Paulo, que já havia começado a sua tarefa de divulgar a Boa Nova nas localidades, falou para Pedro que poderia, nas suas viagens, pedir donativos, pedir recursos para trazer a Casa do Caminho. E com o seguinte argumento: se temos trabalhado em nome do Cristo, é justo pedirmos por amor ao Cristo. E Pedro ficou muito satisfeito, tanto que falou: não foi à toa que Jesus foi te buscar às portas de Damasco. Então ali estava delineado uma tarefa, um modelo de tarefa. Podemos e devemos sim sair das casas para divulgar o Evangelho e não tem nenhum problema solicitarmos donativos para as tarefas do Departamento de Assistência. Quero lembrar também, no livro A Prece, no seu prefácio, uma mensagem de Allan Kardec aos espíritas do Brasil, ele fala que as visitas domiciliares são uma forma válida de divulgação da doutrina espírita. Então não tenhamos medo. Vamos aceitar o convite de Paulo, vamos aceitar o convite de Emmanuel e vamos às ruas levar a mensagem de Jesus. Nos primeiros anos da campanha de fraternidade, recebeu muito apoio através da psicografia de Chico Xavier, do nosso querido Bezerra de Menezes, que sempre de forma carinhosa e atenciosa enviou cartas, mensagens de apoio, de estímulo aos trabalhadores da campanha, e cunhou essa frase linda que resume o nosso convite, resume a nossa fala: a caridade é a presença invisível de Jesus em nossos caminhos. Vamos aceitar o convite da caridade, vamos caminhar com Jesus. E Bezerra de Menezes também esclareceu, através de Chico Xavier, que Alto de Souza era o espírito que acompanhava aquela equipe lá da FESP, que estimulava o trabalho da caridade, da divulgação, e que então foi natural denominar o trabalho de campanha de fraternidade Alta de Souza.
Então, esse trabalho, que há 67 anos produz bons frutos no movimento espírita, né? Um trabalho simples, envolvente, porém, deve ser exercido com responsabilidade, com disciplina, mas com muita alegria. Temos aí essa imagem de uma equipe que sai cheia de entusiasmo, de alegria da Casa Espírita para ir às ruas. Primeiro é feito uma preparação, prece, música, estudo do Evangelho, para aí sairmos às ruas cheio de vontade, cheio de inspiração para a prática da fraternidade. Então, na primeira semana, no dia ou sábado ou domingo, nós vamos às ruas levar uma mensagem. No domingo seguinte, ou sábado seguinte, retornamos para arrecadar donativos. Então, desse trabalho simples, fácil de realizar, só depende de boa vontade, muitos outros benefícios, muitas outras consequências acontecem para a Casa Espírita e para todos os envolvidos. Então, além daquela intenção inicial do Sr. Ninfo de divulgar o Espiritismo e arrecadar donativos, muitas maravilhas foram acontecendo. Uma grande maravilha é a reforma íntima. Todo trabalhador tem aí uma oportunidade da reforma íntima, porque ele sai às ruas em nome do espiritismo, da cristandade, da casa espírita. Então, aquilo que ele fala, aquilo que ele vibra, a sua postura, ele vai estar mais atento no esforço da humildade, da paciência, do entusiasmo, de contagiar as pessoas para a caridade. Então, acaba sendo um exercício da sua própria reforma íntima. Um outro benefício que se observa, como nós saímos da casa espírita depois de uma preparação evangélica, levamos aquele facho de luz da casa espírita pelas ruas por onde formos. E de casa em casa, as bênçãos da casa espírita vai ficando. E quando aquela família aceita ler a mensagem e aceita fazer a caridade para um desconhecido através de outro desconhecido, brilha ali no seu coração a luz verdadeira, a luz do amor, a luz do bem. Então é um verdadeiro tratamento espiritual para todos os envolvidos na campanha. E de casa em casa, de rua em rua, de bairro em bairro, de cidade em cidade, a campanha vai fazendo uma desobsessão coletiva. Um outro benefício que a gente observa, né, é a formação dos voluntários espíritas, a formação dos trabalhadores espíritas, porque através da campanha, que todos podem participar, toda a faixa etária, podemos convidar os participantes dos cursos, podemos convidar as pessoas que passam pelo tratamento espiritual. Então, todos eles têm a oportunidade de, com disciplina, com responsabilidade, irem amadurecendo, né, o desejo de ajudar, né, estudar o espiritismo para bem representar nas ruas. Então, trabalhadores, dirigentes, são formados a partir do trabalho da campanha. E o próprio centro espírita, como é feita a divulgação na comunidade, vai diminuindo aquele preconceito sobre o que é o centro espírita, vai atraindo pessoas para os cursos, para a evangelização, para o tratamento. As famílias que serão beneficiadas por aquele alimento arrecadado vão receber também visitas, vão ser estimuladas no culto do evangelho no lar, estimuladas também a vir para o tratamento espiritual, para a evangelização, para os cursos. Então é caridade em todos os sentidos, todos são beneficiados, meus irmãos. Então, há 67 anos, temos a campanha de fraternidade Alto de Souza como uma ótima, uma maravilhosa opção da prática da caridade na casa espírita. Então, temos aqui o site www.centroespírita.com, que pode ser aí a orientação inicial para você que quer empreender a campanha na sua casa, fundar a campanha na sua casa. Lá você vai ter os passos iniciais que você pode seguir, meu irmão. Então, vem ajuda. Vamos levar essa ideia maravilhosa da prática da caridade no centro espírita para mais lugares. Eu não poderia encerrar, já que o assunto é caridade, sem lembrar a Mãe Santíssima, Nossa Maria de Nazaré. Ela, que aceitando ser a mãe de Jesus, aceitou ser a mãe de todos nós, a mãe da humanidade. E desde sempre estimula a caridade nos corações humanos. Então, fiquem com Deus. Muito obrigado.